Oi pessoal, como prometido eu vou mostrar para vocês hoje como realizar o hidragloss com... No caso eu vou realizar com a Pentatu, mas é a mesma coisa do que realizar com dermógrafo e Pentatu. Então hoje a gente vai realizar o hidragloss e o hidracolor utilizando uma Pentatu e não uma Dermapen. Vamos lá então. Pessoal, então vamos começar com um sérum de hidratação, tá? Mesmo procedimento do hidragloss normal. Aqui eu vou estar trabalhando com uma Pentatu e eu estou utilizando aqui 7 pontinhas. Não vai dar para ver muito bem, já está ligada, mas eu vou utilizar 7 pontinhas para substituir a agulha da Dermapen. E agora vou começar a trabalhar aqui com o sérum hidratante. O que acontece, o que vocês não têm que tomar muito cuidado na hora de realizar esse procedimento de implantar o sérum? Nada de profundidade, porque se você colocar profundidade, você vai ter o efeito contrário. O lábio ele vai ficar ressecado em vez de hidratado. Então é bem de leve. É muito difícil falar em questão de milímetros, né? Quantos milímetros que entra na pele? Isso é muito difícil, porque o que eu gosto de falar? Que a pontinha da agulha, ela trabalha, ela encosta na mucosa labial, na lâmina labial, mas a gente não tem sangramento, lesão no lábio, então é bem superficial. E aí a gente vai trabalhando com tranquilidade, com calma, que a nossa intenção é só implantar o sérum hidratante com ácido hialurônico. Pode ser que, por exemplo, algum pedacinho do lábio saia aquela gotinha vermelha de sangue. Aqui não saiu, mas se o lábio tiver alguma parte muito ressecada, isso é comum. Mas a gente tem que sempre cuidar para ver se isso não está acontecendo. Como eu vou trabalhar com cor neste lábio, eu não vou ficar muito tempo aqui com o hidratante. Porque quando eu finalizar o implante de cor, que o lábio vai estar todo aberto, eu vou passar o hidratante por último também. Aí ele vai entrar super bem também. Ó, bem de leve aqui, só para a gente ter uma hidratação no lábio antes de começar a trabalhar com cor. Então é o mesmo movimentinho da Dermapen, pode fazer movimento circular, pode fazer vai e vem, a gente precisa só trabalhar com o implante do nosso sérum. E como eu falei para vocês, como eu vou trabalhar com cor, aqui já deu, ó. Aqui eu só dei uma hidratada inicial e depois, quando o lábio estiver todo microagulhadinho por causa do pigmento, eu vou passar o hidratante também lá no final. Estou trabalhando com Red Sand, que é o pigmento que eu já mostrei para vocês aqui. E eu vou começar agora, vira um pouquinho aqui. E eu vou fazer esse movimento aqui de ladinho, ó, transversal. Também é bem de leve, a gente não está trabalhando com micropigmentação labial. Então é bem de leve que eu estou trabalhando aqui. Também gosto de fazer devagar, porque se eu estou numa velocidade devagar, eu não posso trabalhar com a minha mão de forma rápida. Bem devagarzinho, ó.
Não precisa de marcação, porque é um pigmento bem superficial. A partir do momento que a minha agulhinha encosta no lábio, já é o suficiente. Vou esticando também, porque a gente sabe que quando a gente não estica o lábio, é bem mais difícil também da gente conseguir colocar alguma corzinha aqui. O Hidracolor, ele já é uma cor bem natural, bem superficial. Então, se a gente não conseguir fazer o implante da cor, praticamente não vai aparecer nada. Então, a gente precisa esticar a pele para trabalhar bem direitinho com ele. Ó, vou esticar agora aqui. Se eu vejo que está faltando pigmento, eu vou lá buscar um pouquinho. Daí a gente vai dar uma vida para esses lábios, vai ficar coradinho, bem natural, mas já vai dar uma diferença. Aqui embaixo nós vamos dar mais uma passadinha, mas eu já vou limpar aqui para mostrar um pouquinho. E quando a gente trabalha com pigmento no lábio, geralmente faz bastante sujeira assim mesmo. Vou limpar bem para mostrar aqui, bem de pertinho. Então, agora eu vou dar um zoom aqui, ó, e vou mostrar de pertinho que eu tive um implante bem superficial e quase não tive diferença ainda de cor, ó. A gente tem um pouquinho de cima para baixo, mas a gente ainda vai dar mais uma passadinha aqui. Então, é bem comum que quando vocês façam um procedimento, parece que não deu resultado, não apareceu nada, mas agora eu vou dar outra passadinha aqui, tá? Então, gente, como eu trabalhei passando assim, agora eu vou fazer o contrário. Agora eu vou começar daqui para lá. Então, o meu movimento ele vai ficar cruzado. Comecei assim e agora eu vou trabalhar assim, tá? Vamos lá. Então, agora eu estou fazendo o mesmo movimento, só que do lado oposto, até chegar lá do outro lado. Bem superficial, com bastante calma. Vocês devem ter reparado que não precisa ter medo dessa cor, né? Que a gente olha o Red Sand e a gente vê um vermelhão, mas como é o Hidracolor, ele é muito natural. A gente vai ter só apenas um implante superficial.
Não esqueçam de esticar a pele durante o procedimento. Vira um pouquinho aqui. Aí. Vamos terminar o último cantinho agora. E uma coisa que eu gosto de fazer também, a gente sempre trabalha muito aqui na bordinha. Quando eu finalizo, eu gosto de trabalhar um pouquinho bem aqui no meio do lábio, ó. Porque geralmente é onde a gente deixa sem corzinha. Então eu volto um pouquinho aqui para colocar um pouquinho de cor aqui, caso eu tenha deixado mais despercebida essa região. E agora a gente vai limpar. E vejam que mesmo a gente trabalhando com pigmento de bastante cor, ele é bem superficial, ó. O que a gente consegue notar mesmo de diferença? Uma questão de onde a gente já fez para onde a gente não trabalhou ainda, tá? Dessa forma a gente consegue notar, ó. Aqui a gente tem uma corzinha, um lábio rosadinho, saudável, e aqui a gente tem a lâmina labial mais pálida. Então, às vezes vocês estão buscando um resultado para o Hidracolor que ele é para microlabial. Então, o Hidracolor ele funciona mais ou menos assim. Se você quer um pouquinho mais, dá mais uma passadinha, mas nunca mais profundo para ter mais resultado, tá? Mais passada, sim. Agora, mais profundo, não. Agora a gente vai fazer na parte de cima. Vamos lá. Vou esticar bem, não esqueçam disso. E vamos trazendo na diagonal aqui, ó. Quanto mais esticadinho, melhor. Também não fazer um movimento rápido.
Uma coisa importante também é manter o ângulo quase 90 pelo menos, não trabalhar com a máquina deitada. Primeira passadinha em cima. Pouquinha cor, igual a de baixo. Então, a primeira passada não dá muita diferença. Mas agora a gente vai para a segunda passadinha. Vamos lá, agora eu vou retornar o movimento que eu estava trabalhando. Eu vou fazer o oposto, ó. Vou começar daqui para lá. Na vertical, ó. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha
Pessoal, então agora, como eu fiz junto com o implante do ativo de hidratação, eu vou deixar um pouquinho em cima o próprio pigmento, porque isso vai revelar a cor. Então a gente sempre tem que fazer isso antes de querer dar outra passada. Porque a gente deixa um pouquinho em cima para o lábio hidratar bem, mostrar realmente a cor, como que tá. Não vai mudar muito, tá? É pouca coisa, mas vai ficar mais coradinho. Vou deixar um pouquinho assim. Pessoal, deixei alguns minutinhos aqui, agora eu vou limpar, tá? Já deixei o lábio descansar um pouco. Ó, agora a gente consegue ver um pouquinho mais de cor. Que às vezes o pigmento demora para revelar onde ele foi implantado. Então agora, ó, aqui a gente tem o resultado mais ou menos de como o Hidracolor fica. Por que eu digo mais ou menos? Porque pode ser que daqui a algum pouquinho ele escureça um pouquinho, pouca coisa, tá? Mas é basicamente assim, ó, é um lábio corado, saudável. O que eu vou fazer aqui no final do vídeo? Eu vou deixar uma foto do antes do lábio e depois, para que vocês possam notar bem a diferença do o que é o Hidracolor, né? Qual é a diferença que ele vai trazer realmente para o lábio. E lembra que eu comentei que no final a gente tem que dar aquela hidratada, porque nós microagulhamos todo o lábio novamente para o pigmento. Então agora, ó, eu vou passar o sérum o ativo de hidratação e vou dar uma massageada no lábio. A gente vai deixar ele agir um pouquinho. Também podemos usar aquelas máscaras labiais. Então só para dar uma hidratada no final, que a gente conseguir colocar de ativos agora de hidratação, de rejuvenescimento com o lábio aberto, melhor ainda, tá? Então a gente vai deixar aqui um pouquinho também, alguns minutinhos, e aí a gente já tá finalizado o lábio, tá? O hidratante não alterou a cor, ó, mas no final do vídeo eu vou deixar a fotinha para vocês acompanharem o antes e depois. Então esse foi o Hidracolor realizado com a Pentatu, pode ser com o dermógrafo, tá? Pode ser também com a Dermapen. Então, a gente realizou hoje, como vocês pediram, usando a Pentatu.